Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos de Taxas de São Paulo, do dia 9 de dezembro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte e vou iniciar a sessão. Temos 5 processos diante de hoje. Só um momento, só. Ok. Dr. Wagner vai acompanhar a sustentação lógica do processo? Eu vou fazer a sustentação oral, senhor presidente, para o caso da Thermo Fisher, auto de infração 4127031. Ok, obrigado. Então, vamos começar os trabalhos com o processo de Thermo Fisher, Científico Brasil Serviço de Logística Limitado, recurso originário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Doutor Wagner, eu vou antecipar um pouco meu voto. No dia de hoje, eu não vou estar julgando o mérito. Eu estou fazendo uma proposta para conversão de diligência. Então, indago o doutor se gostaria de fazer sustentação oral no dia de hoje ou no retorno dos autos. No retorno dos autos, senhor Ok, presidente. obrigado. Então, recurso ordinário, acusação fiscal, deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas com erro na aplicação de alíquota de 4%, relativa a saídas interestaduais de mercadorias de origem nacional importada, com ICMs considerando a lista CAMEX de produtos sem similar nacional. A adição primeira instância julgou procedente o AIM, inconformada a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade da ação recorrida, nulidade e ou insubsistência do lançamento, revisando o procedimento relativo à cobrança complementar dos débitos CMS sobre as remessas interestaduais, subsidiariamente o afastamento e redução das multas aplicadas e da taxa de juros prevista na Lei 13.918. A doutora Imputação Fiscal manifestou-se pelo parcial pelo recurso ordinário apenas para limitar os juros à taxa Selic. Acolhendo a oitava Câmara Julgadora, converteu o julgamento de diligência para que, abre aspas, o senhor AFR autuante examine as inscrições completas de mercadorias respectivas em ICMs contidas na impugnação e realize o devido enfrentamento com a legislação que disciplina o tema em referência, apresentando sua manifestação acerca do atendimento ou não dos requisitos legais para fins de aplicação ou não da alíquota de 4%, abordando inclusive se os produtos sujeitam-se ou não ao regime de ex-tarifário, desconsiderando o fato de que houve erro na indicação da CST em determinadas notas fiscais. O auditor fiscal atuante manifestou-se para a manutenção integral do AIM. O contribuinte apresentou manifestação, alegando que a autoridade fiscal descumpriu o sistema da diligência que foi imposta, requerendo que seja intimada para nova manifestação de diligência. A doutora Imputação Fiscal manifestou-se pelo recurso ordinário e esse é o relatório, vou passar o voto. A recorrente apresenta seguintes alegações. Para que os bens e mercadorias sejam considerados sem similar nacional, além de estarem previstos na revisão CAMEX 79/2012, adicionalmente devem estar sujeitos à alíquota do imposto de importação de 0 ou 2%. Há casos que a recorrente se equivocou na indicação da origem da mercadoria como sendo supostamente nacional, CST0, divergindo as próprias informações prestadas pelo seu cliente de que os produtos têm origem estrangeira. Por hora, sem entrar no mérito das alegações, mas em consideração ao entendimento dos julgadores possam ter e eu exposto pelo Dr. Antônio Russo Pereira de Carvalho, em processo DRT 2, 270/99, que diz o seguinte: o contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos fiscais rasga para si o ônus de identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder a uma acurada análise de natureza técnica, conjunto desses dados e, finalmente, cotejar a maneira circunstancial os seus resultados e conclusões aos trazidos pela fiscalização. O julgador não é patrão do contribuinte nem sua assistência técnica, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar nos autos, dentre os mais de centenas de documentos, os dados que lhe puderem, em tese, ser favoráveis a ela. Propõe a conversão de julgamento de diligência para que a recorrente, no prazo de 30 dias da publicação dessa decisão, complemente os demonstrativos de folhas 18 a 182, indicando a alíquota do imposto de importação e as folhas dos autos em que se encontram as provas dela, e para os demonstrativos de folhas 18 a 19 e 57 a 59, adicionalmente as folhas dos autos em que se encontra a nota fiscal do recebimento da mercadoria, com a alegada indicação da CST 100.
após a determinação fiscal para a manifestação. Então, doutor Wagner, basicamente, para dar uma organizada no processo, porque fica difícil para eu conferir todas essas informações. Então, eu estou pedindo para que faça uma complementação do demonstrativo do fisco, indicando quais os produtos têm alíquota 0 ou 2% e as folhas autos em que tem as provas dessas alíquotas. Restou claro Perfeito, disso, doutor perfeito. Wagner? Sim, Ok. Só um momento que eu vou fazer registro sim, sim. do voto. Presidente, Sim. antes do senhor fazer o registro, eu só acho importante passar pelo fiscal também, se o senhor achar. Porque está direto para a representação fiscal, né? Acho que era interessante o Se... fiscal se manifestar. Tá, eu posso fazer isso, só um momento. Obrigado, presidente. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Então, o processo de Thermo Fisher Scientific Brasil, Serviço Logística Limitada, foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço a presença do Dr. Wagner. Um bom dia. Muito bom dia. Doutora Priscila, Bom dia, ilustríssimo presidente. bom dia. A doutora vai acompanhar algum processo? Sim, eu estou pela JBS no 5053944. Ok. E daqui foi um processo que saiu em vistas, correto? Exatamente. Ok. Então, vou passar para o processo de JBS. Só um momentinho só. Bem, a sustentação oral já foi realizada, correto? Foi realizada pela doutora Natália. Ok. Só um momentinho só. Ok. Esse processo aqui, eu fui o relator. Eu vou ter que fazer um ajuste no meu voto, mas farei em sequência. Então, rapidamente, o recurso ordinário. A acusação fiscal acreditar-se indevidamente CMS decorrente da escrituração de documentos fiscais que não tenham as condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento, referente à entrada de mercadorias no estabelecimento. Os documentos fiscais foram emitidos por Oleobras, Recuperadora de Gordura Irede ME, empresa cadastrada no Estado de Rio de Janeiro, que teve sua inscrição estadual cancelada, desde a data da abertura e declarados inidôneos todos os documentos fiscais para emitidos. A adição primeira instância julgou procedente de infração, foi apresentado recurso ordinário, sendo requerida nulidade em procedente de auto-infração, subsidiariamente o afastamento ou redução da multa e o afastamento dos juros incidentes antes da lavatura da auto-infração. A douta imputação fiscal manifestou-se por não público ordinário, houve protesto de sustentação oral que já foi realizada, e no meu voto,
Eu conheci e neguei por constitucionalidade. Foi requerido vistas pelo Dr. Carlos Henrique e Dr. Eduardo. Dr. Carlos, gostaria de expor seu voto? Bom dia novamente, presidente. Gostaria sim, presidente. Pode ser? Obrigado. Então vamos lá. O auto de infração no valor de tanto trata-se de crédito devido ICMS no período de janeiro a fevereiro de 2020, decorrente da escrituração de documentos fiscais que não atendem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento, referente à entrada de mercadoria do estabelecimento. Isso porque os documentos fiscais foram emitidos por Oleobras Recuperadora de Gordura Eireli, CNPJ final 1000-73, empresa cadastrada no estado do Rio de Janeiro, e que teve sua inscrição estadual cancelada desde a data da abertura e declarada inidôneos todos os documentos fiscais por ela emitidos conforme portaria SAF 1608/2021, publicada em oficial no estado do Rio de Janeiro. Deste modo, segundo o agente fiscal, as operações lançadas no registro de entradas da empresa atuadas foram baseadas em documentos fiscais inábeis, pois foram emitidos por empresa em situação irregular e declarados inidôneos, não sendo possível comprovar a veracidade das operações e tampouco a boa-fé da empresa atuada para a apropriação dos créditos. A empresa atuada apresentou defesa de folhas 364 e 396, alegando em síntese, da qual eu fiz uma síntese da defesa. A manifestação fiscal de folhas 570 a 576 pugnou pela manutenção do auto de infração, tendo em vista que ele encontra-se devidamente embasado com as provas juntadas, sendo dois aspectos fundamentais para a procedência da autuação. Primeiro, é inequívoco o fato de que a atuada acreditou-se indevidamente a partir de documentos fiscais emitidos por empresas em situação irregular, inábeis e declarados inidôneos. Segundo, a atuada não logrou êxito em comprovar a boa-fé, visto não apresentar provas robustas e contundentes de veracidade das operações de compra, pois há diversas incoerências que não foram esclarecidas pela empresa atuada. Decisão de primeira instância, folha 577 e 594, julgou procedente o auto de infração, mantendo a multa aplicada e reafirmando que os documentos fiscais de emissão supostamente atribuídos à Oleobras Recuperadora e Gordura Eireli ME foram considerados inidôneos, como se verificou nos documentos juntados pelo fisco, embora as transações noticiadas nos documentos tenham sido dadas antes da publicidade da constatação da inidoneidade pelo fisco. Estas já nasceram eivadas de vícios substanciais insanáveis que retira toda eficácia e validade. A decisão afirma que decretou-se desta maneira a situação preexistente, não se criando nem estabelecendo coisa nova. A autuada representou recurso ordinário, apresentação fiscal pugnou pela manutenção do auto. A empresa atuada apresentou um laudo técnico, folhas 653 a 1039, acompanhando de documentos que, segundo ela, corrobora a efetividade de operações tal qual vendas, sendo demonstrados os presentes autos, atraindo a aplicação da súmula 509 do STJ, que reconhece do direito ao aproveitamento do crédito do imposto ao comprador de boa-fé, desde que demonstre a veracidade de operações e verbo, da qual transcrevo. Neste ponto, vale destacar que, à luz referida à súmula e seus precedentes, a condição de comerciante de boa-fé está sujeita ao adimplemento cumulativo simultâneo de alguns requisitos, entre eles: 1. A demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a apresentação das suas tratativas comerciais e da comprovação do transporte das mercadorias. B. A comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificar a regularidade fiscal do seu parceiro comercial. E. A existência de provas de pagamento de empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Este também é o entendimento que vem sendo trilhado por esse egresso Tribunal de Estágio. No entanto, não há nos autos qualquer manifestação do auditor fiscal acerca deste laudo pericial juntado pela empresa recorrente. Ante exposto, tendo em vista a sobreveniência da juntada do mencionado laudo e de que esse poderá impactar nos documentos que amparam o presente auto de infração, converto o julgamento em diligência ao auditor fiscal autuante para que se manifeste detalhadamente acerca do laudo pericial juntado, informado se de fato resta demonstrada a veracidade das operações, conforme afirma a empresa recorrente, e após a apresentação fiscal para que se manifeste também. Após a apresentação fiscal, retorne-se aos autos desse ingresso Tribunal de Posse-Taxa para o julgamento. É como eu voto, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique, Dr. Eduardo. Está sem som, doutor Eduardo. Perdão, eu preciso apenas editar meu voto, presidente. Já é possível. Já? Tá, Já. só um segundo. Não, porque aqui consta, aguardando o registro de voto, vista do juiz Carlos.
Talvez só o Dr. Carlos fazer o registro do voto. Deixa eu registrar aqui, então, presidente. É que senão não autoriza aqui para eu editar. Já está registrado. Perfeito. Agora é possível editar. Só um segundo. Bem, proceder à leitura do meu voto. Só um segundo. E de vista do processo, para melhor me manifestar sobre a celeuma trazida pela autuação fiscal, adoto desde já o bem elaborado voto proferido pelo ilustre juiz relator e que conheceu e negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo o auto lavrado. Aí eu reproduzo aqui, como está no relato da infração, acusação fiscal, e digo: a acusação fiscal diz respeito, portanto, ao indevido creditamento do ICMS, não atendimento às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do regulamento, tendo em vista o recebimento de mercadorias da Oleobras Recuperadora de Gordura, pessoa jurídica cadastrada no estado do Rio de Janeiro e cuja inscrição estadual foi cancelada desde a data de sua abertura, além de serem declarados inidôneos os documentos fiscais por ela emitidos. Em que pese o bem elaborado o voto proferido pelo ilustre juiz relator, ouso discordar de seu entendimento pelos motivos aduzidos a seguir. Não me parece, data vênia, ter havido mero inconformismo da recorrente quanto à valoração das provas na forma externada pela decisão recorrida. Tenho para mim que a decisão recorrida deixou de analisar parte do conjunto probatório simplesmente por se tratar, nas palavras do próprio julgador monocrático, de elementos documentais produzidos unilateralmente pela recorrente. E aí eu vou ler porque é curto. Realmente dessume do julgado de primeira instância que, abre aspas, a operação física não restou comprovada, uma vez que não foram apresentados documentos hábeis para tal fim. Os documentos apresentados sozinhos não são suficientes para a comprovação ora pretendida. Os tickets de pesagem apresentados, folhas 47 e 97, são documentos emitidos unilateralmente pela autuada, fecha aspas. Inconteste a ausência de emissão de juízo de valor no que concerne a parte do conjunto probatório carreado ao processo, omissão essa que não pode ser admitida sob pena de falta de prestação jurisdicional. Oportuna, portanto, a ponderação da recorrente. Aí eu acho que eu não preciso ler, mas é a insurgência da recorrente, aí consta as folhas 602 a 603, ou seja, a parte do recurso ordinário, insurgência em relação ao que seria essa omissão da decisão recorrida. Digo eu, realmente, a desqualificação de parte do acervo probatório trazido ao processo, sob a singela assertiva de se tratar de material produzido unilateralmente pela recorrente, configura a contradição do julgador singular, tendo em vista, em outras oportunidades, a aceitação de outros documentos igualmente preenchidos e apresentados pela recorrente, quando os dados neles contidos desfavorecem o contribuinte, procurando inclusive fundamentar a autuação fiscal. Data vênia, penso não se tratar de valoração conforme livre convicção do julgador, mas de nítida omissão do julgado, circunstância que requer o reconhecimento de nulidade da decisão impugnada. Nota-se que, ao silenciar em relação a elementos documentais carreados à defesa e salientados no recurso ordinário, o juízo monocrático se omitiu à imperiosa prestação jurisdicional. Quedou silente, deixando de emitir juízo de valor acerca de elementos documentais trazidos no auto. Em outros termos, o julgado recorrido fez menoscabo da verdade material. Deveria, ao contrário, analisar o teor do mesmo conjunto probatório e, 2, emitir juízo de valor dos referidos documentos, para somente a partir desse comportamento desconsiderar a alegação da recorrente. Não consta, todavia,
da decisão recorrida, expediente nesse sentido, circunstância a revelar, vício insanável no julgado recorrido. Em prestígio ao princípio da fundamentação das decisões, incumbia ao juízo de primeira instância examinar antes o conjunto probatório e as correspondentes alegações da defesa para, ulteriormente e de forma justificada, desconstituí-los. Não é o que se viu no julgado. Em suma, apesar dos documentos, argumentos e pedidos expendidos... Bem, aí eu reitero que é uma omissão, que deve retornar à primeira instância sob pena de nulidade. Eu cito aí a necessidade de motivação com base no artigo 12 da Lei Complementar Estadual 939 e artigo 38 da Lei Paulista do ICMS. Por essa razão, omissão da decisão recorrida, há que ser reconhecida a nulidade da decisão ACO. Dessa forma, conheço e dou provimento a essa parte do recurso ordinário. Caso o meu posicionamento não seja acompanhado pelos meus pares, vejo como imprescindível a consideração de análise do laudo técnico, juntado posteriormente ao processo, folhas 653 a 1039, assim como da documentação e dos demonstrativos, planilhas, que o instruem. Por cautela e, mais do que isso, em prestígio da busca da verdade material, vejo como adequado o referido expediente para o deslinde da controvérsia. Nesse panorama, vejo como necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que, em 30 dias contados da publicação dessa decisão, o autor do feito se manifeste, mediante análise pormenorizada dos documentos juntados e das informações prestadas no laudo técnico, com consequente emissão de juízo de valor sobre eventual demonstração da ocorrência das operações mercantis alcançadas pelo auto lavrado. Em seguida, há que ser dado o mesmo prazo para que a representação fiscal se manifeste. A conversão do julgamento em diligência, nos termos propostos e pelas razões alinhavadas, não implicará em qualquer prejuízo às partes litigantes. Ao contrário, contribuirá para a verdade material e consequente provimento jurisdicional adequado. Embora, diante do teor do presente voto, este não seja o momento processual para análise dos demais elementos documentais contidos no auto lavrado, cobra relevo até mesmo para fundamentar a necessidade de apreciação do laudo técnico e correspondentes documentos, a impressão, em um primeiro momento, de não haver celeuma quanto à demonstração de pagamentos de preço das mercadorias adquiridas pela recorrente perante a empresa tida como inidônea. Sobre o tema, a decisão recorrida consignou, e aqui eu trago um parágrafo, se precisar eu leio, em que dá essa impressão de que não houve qualquer discussão em relação ao pagamento. Da mesma forma, constato, da análise por amostragem das notas fiscais que representam os negócios jurídicos realizados entre a recorrente e a pessoa jurídica Oleobras, informações de frete sob a responsabilidade da fornecedora das mercadorias, além de dados atinentes às placas dos veículos responsáveis pelo transporte das mercadorias vendidas e aos nomes dos motoristas responsáveis pelos aludidos deslocamentos. Refiro como exemplo as notas fiscais, e aí eu peguei exatamente aqui, acho que uma meia dúzia, 8 notas, que são as primeiras, e em todas elas tem essas informações, então eu menciono os números das notas e as correspondentes folhas em que as mesmas se encontram no processo. Esse cenário, aí abre parênteses, 1. Demonstração dos pagamentos. 2. Frete sob responsabilidade do contribuinte tido como inidôneo pelo fisco paulista. E 3. Informações relacionadas ao transporte das mercadorias, placas e nomes dos motoristas, fecha parênteses. Ou seja, esse cenário, a priori, parece demonstrar a boa-fé da recorrente nas transações comerciais realizadas com a Oleobras, condição para aplicação da súmula 509 do STJ, com afastamento da glosa dos créditos do ICMS, o que reforça a necessidade de exame dos demais documentos trazidos, junto com o laudo técnico, para efetiva compreensão e emissão de juízo de valor acerca do conjunto probatório. Em face do exposto, omissão da decisão recorrida, há que ser reconhecida a nulidade da decisão ACO, determinando destarte o retorno do auto de infração à primeira instância para que se proceda a novo julgamento, desta vez com a devida prestação jurisdicional, ou seja,
com a necessária análise dos aludidos documentos trazidos pela recorrente em sua defesa. Caso vencido, reitero a pertinência da conversão do julgamento em diligência nos termos propostos no presente voto. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Após o voto do doutor Carlos Henrique, o voto do doutor Eduardo, eu decido alterar meu voto para acompanhar o doutor Carlos Henrique pela diligência, que eu acho que vai dar maior segurança na decisão. Então, já alterei meu voto para acompanhar o doutor Carlos Henrique. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Então, o processo JBS S.A., em 5053.944, foi convertido em diligência nos termos do voto do Dr. Carlos Henrique. Agradeço, presidente, doutora Priscila. Um bom dia. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa sessão. Até mais. Um momento só. Muito bem. Bem, aqui o que consta na tela é Dr. Vitor Espina. Sim, estamos o doutor Vitor, doutora Márcia e doutor Néder, né? Ok. Nós três nos habilitamos para sustentação oral e o doutor Néder vai prosseguir com o auto da Santa Constância. Santa Constância, tá bom. Então, passar processo de Santa Constância, Terciário Limitada, recurso ordinário, relator doutor Carlos Henrique, só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Carlos Henrique nos apresenta os autos. Obrigado. Bom dia a todos os patronos. Obrigado, presidente. O auto é composto de duas infrações. Primeira infração, deixou de proceder o estorno de crédito ICMS no montante tal. No período de março a dezembro de 2022, decorrente de saídas não tributadas em transferência de mercadorias para outras filiais em circunstâncias imprevisíveis à data de entrada das mercadorias, nos termos do relatório circunstanciado. O item 2, deixou de efetuar o estorno dos créditos do período de janeiro a dezembro de 2022, pelo descumprimento das regras do benefício fiscal do crédito otorgado, onde o mesmo é optante nos termos do relatório circunstanciado. Inconformada, a recorrente apresentou defesa de folhas 15.093 a 15.996, da qual aduziu em síntese 4 itens, da qual eu passo a descrever, deixo de passar. A autoridade fiscal se manifestou refutando todos os argumentos trazendo defesa e requerendo a manutenção integral do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou integralmente procedente as acusações fiscais e ratificou a multa imposta. A recorrente apresentou recurso ordinário para esse ingresso do Tribunal de Impostos e Taxas, reprisando os argumentos apresentados em sua defesa. A apresentação fiscal apresentou no parecer de folhas tais rebatendo todos os argumentos da recorrente, concluindo pelo não provimento de recurso ordinário. Recebidos aos viemos concluídos, esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Doutor Néder, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia a todos. Doutores, estamos então aqui com a situação do auto da Santa Constância. Então, nós temos aí duas situações de exigência de imposto, em que, na primeira situação, cabe esclarecer que a empresa ela é composta de 4 estabelecimentos produtivos. E na primeira fase da produção,
ela faz só para situar os autores quanto ao procedimento da empresa. Na primeira fase, eles compram os insumos de produção, parte deles, sendo que é a grande maioria, né? E executam a parte de fiação e tecelagem. Na segunda fase, que é esta que nós estamos tratando, ele faz o tingimento do produto, né, que é uma segunda fase, ou então estamparia. E na última etapa é que vai ser realizada o acabamento e venda. Muito bem. Nessa segunda fase que nós estamos tratando, o fisco exigiu o estouro do crédito ICMS porque a saída da mercadoria teria sido sem pagamento, teria sido como que é? Sem pagamento de imposto, mas com a figura da isenção ou não incidência. Aqui houve uma ação da empresa judicial em que foi concedido para que a empresa não destacasse o imposto na saída entre estabelecimentos da mesma empresa. Ora, então, quer dizer, no último estabelecimento da cadeia, ela vai pagar o imposto total. Ok? Então, não há razão para que se torne esse crédito da entrada da mercadoria. Porque na transferência não houve creditamento, porque já saiu da primeira fase sem destaque do imposto. Okay? Esse creditamento que ocorreu aqui é dos produtos químicos utilizados, maioria tintas, utilizados no tingimento e na estamparia. Então, esse produto, esse estorno, perdão, do crédito não tem sentido ser feito porque a empresa, essa transferência é feita sem, não é uma transferência jurídica, é uma transferência simples de produção, de produto intermediário. Ela está produzindo como se fosse uma empresa de departamento, ok? Então, é a transferência de um estabelecimento para o outro de uma fase da produção. Não é um produto acabado. Não tem um produto no termo jurídico, não tem uma transação jurídica da mercadoria. Ela simplesmente troca de fase e emite a nota, porque a lei assim exige que ela emite a nota de transferência para controle do estoque e controle fiscal. Ok? Mas ela não ocorre saída jurídica da mercadoria. Ok? Isso é a primeira fase. Não tem sentido exigir o imposto nesse sentido, porque fazendo isso, a empresa chegará ao final, vai ter que pagar todo o imposto por toda a cadeia, o que não tem cabimento. Ok? Essa é a situação do item 1. A situação do item 2 já é o estorno do crédito outorgado que foi concedido nos termos do artigo do anexo 2, artigo 42 do anexo 2 do RICNES, e para isso a empresa, para fazer a transferência, para fazer o creditamento, perdão, do crédito outorgado, a saída, pelos termos da legislação, ela tem que ser tributada. Ora, o fisco primeiro exigiu, porque ele considerou a empresa a saída não tributada. Agora ele exige o estorno do crédito, porque a saída, o estorno do crédito, uma saída de uma transferência que ele considera, então, tributada. Não, quer dizer, há um contrassenso nisso aí, entendeu? Outra coisa é
O estorno do crédito, ele se dá, geralmente, pela a exigência do estorno do crédito ocorre simplesmente quando a mercadoria está sendo tributada e como que é o frequente? Sim. Então, o crédito otorgado, ele só poderia ocorrer, o estorno, se ele tivesse secretado do otorgado. Podia, nesse caso, ocorrer o estorno se houvesse secretado do crédito otorgado nesta fase. E não houve creditamento. Qual a base que ele tem para fazer o estorno se não houve creditamento otorgado? Uma coisa está ligada à outra. Ele tinha que se creditar do otorgado para fazer o estorno. Ora, ele não se creditou. Então, ele não tem estorno a ser feito. Ok? Não há estorno a ser feito. Ok? Então, é isso, são esses os pontos principais. Considera-se ainda que a empresa, embora ela seja optante pelo otorgado, ela fez opção pelo otorgado, mas ela não concretizou, ela não se realizou essa opção nesse estabelecimento. Ok? Então, esse crédito, essa exigência, a nosso ver, ela é indevida também. Ok? Então, por outro lado, veja, a empresa também, o fisco, exigiu, nesse período, nos 2 itens, 15 milhões de imposto a título de estorno, porque a empresa não teria deixado de estornar. Ora, nesse período todo, a empresa se creditou de 5 milhões nesse estabelecimento. Como ela pode ter que estornar 15 se ela se creditou apenas de 5? Tá? Também é outro contrassenso. E ela não tem mercadoria em estoque suficiente para dizer que esse crédito veio de mercadoria que estava em estoque. Então, há certas incongruências aí na autuação do fisco. Isso aí é que nós queremos colocar para que a empresa não seja prejudicada, até porque toda essa legislação foi feita pelo Estado para dar condição que a indústria têxtil conseguisse concorrer com as indústrias de outro Estado que têm benefício fiscal. Ora, o fisco aplicando essa penalização ou obrigando que a empresa faça isso, cai por terra todo esse benefício que o Estado está dando para a empresa poder ser concorrente, ter concorrência. Isso levaria a empresa, então, a se mudar para outro Estado para poder continuar operando ou encerrar as portas, o que não tem sentido. Ok? Muito bem. É isso que eu queria colocar aos senhores. Então, muito obrigado, hein? Agradeço, doutor Obrigada. Néder, doutor Carlos. Obrigado, doutores, pelo objetividade. Obrigado, doutor Néder. Só um minutinho, presidente. O auto de infração combatido trata-se, no item 1, de saídas não tributadas no período sem o respectivo estorno de crédito tomado na entrada previsto no artigo 67.2 do regulamento em verbis, da qual eu transcrevo. A matéria foi objeto da ação judicial, processo final 005 da 14ª Vara da Fazenda Pública, em que o magistrado entendeu que não há incidência do imposto nas operações de transferência entre filiais, uma vez que não ocorre alteração na titularidade dos bens envolvidos.
No entanto, como destacou o ilustre julgador da primeira instância administrativa, a decisão judicial não aborda a questão da manutenção dos créditos fiscais registrados e vinculados a essas operações, deixando de tratar especificamente da obrigatoriedade de estorno previsto na legislação vigente, como se depreende nos trechos a seguir transcrito. Mas já o crédito não concernente a tais operação, a de transferência de mercadorias entre estabelecimentos, não é tratado na ação de modo algum, e, portanto, não é igualmente cuidado na decisão concessiva da tutela provisória. Neste sentido, como acertadamente decidido pelo ilustre julgador de primeira instância, a decisão judicial conferiu à empresa atual o direito de realizar transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, sem incidência do ICMS, com base no entendimento de que não há alteração da titularidade dos bens nessas operações, reconhecendo também que, nessas circunstâncias, não é possível a apropriação de créditos fiscais vinculados a transferências internas. Todavia, como também destacado na decisão de primeira instância, a decisão judicial proferida não garantiu o direito da manutenção do crédito nas operações de entrada, inclusive porque a matéria não foi suscitada naquele processo, não assistindo, portanto, a razão recorrente. Há que se destacar ainda que a decisão do STF na DC 49, publicada em 15 de 8 de 2023, modulou os efeitos da súmula 166 do STJ, determinando seu início a partir de 1 de 1 de 2024, ressalvados casos de processos administrativos e judiciais pendentes, não sendo este caso da recorrente. Isto significa que até 31 de 12 de 2023, as operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular eram tributadas, devendo o remetente destacar o ICMS nos documentos fiscais, debitando com sua escrituração, tendo a resposta à consulta tributária 28283/2023 esclarecido que a partir de 1 de 2024, deixa de haver incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, embora a autonomia dos estabelecimentos continue a existir no ordenamento jurídico pátrio para os demais fins. Estando ambos os estabelecimentos situados no estado de São Paulo, seu titular pode optar pela transferência de crédito do imposto indevido do ICMS relativo ao lançamento de valores a título de créditos outorgados nos termos do artigo 11, anexo 3 do RICMS, do livro Reis e Energias, com base nas CTS emitidas em situações nas quais houve subcontratação de serviços, conforme comprova 1. O demonstrativo, que contém a relação de CTS com subcontratação, extrato Reis, extrato Energias, extrato da conta fiscal, juntados por amostragem, correspondentes à mercadoria transferida utilizando para tantos procedimentos estrictos do convênio 178/2023. Nesse sentido, vale pontuar que o STF, ao julgar a ação declaratória de inconstitucionalidade 49, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, parágrafo 3º, 2º, 12, 1, trecho ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 87/96. Em face da decisão, foram postos em embargo de declaração, os quais foram julgados em 19 de 4 de 23, ocasião em que o plenário da Suprema Corte esclareceu que a declaração de inconstitucionalidade no artigo 11, parágrafo 3º, 2 da Lei Complementar 87/96 foi parcial, sem redução do texto, limitando-se a excluir de seu âmbito da incidência de cobrança de ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Na mesma oportunidade, o STF julgou precedentes dos embargos de declaração e para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de forma de que a decisão produzisse efeitos a partir de 1 de 1 de 2024. Desta forma, até 31 de 2023, os artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, 12 e 1, no trecho ainda que para o estabelecimento do mesmo titular, e 13, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal 87/96, continuava a produzir integralmente seus efeitos, de maneira que, por regra, na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o remetente deveria destacar o ICMS dos documentos fiscais, debitando de sua escrituração fiscal, ao passo que o destinatário deveria registrar o crédito do imposto em sua escrituração. Entretanto, a partir de 1 de 1 de 24, deixa de haver incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, embora a autonomia dos estabelecimentos continue a existir no ordenamento jurídico pátrio para os demais fins. Deste modo, como destacado na decisão de primeira instância administrativas, as operações objeto do item 1, ocorridas entre março e dezembro de 2022, por força da modulação dos efeitos no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade de 49,
ainda que relativa à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, no período indicado, eram tributadas tendo sido afastada a incidência pela decisão judicial favorável do Estado julgado em 13 de 4 de 22. Assim, considerando que o crédito relativo à entrada das mercadorias não foi tema da decisão judicial, que garantiu a não incidência nas operações de transferência, deve-se aplicar o caso à regra do artigo 67, inciso 2, RICMS, sendo devido o estorno do crédito. Não tendo a recorrente efetuado o estorno do crédito, permanece perfeita atuação, não merecendo o item 1 qualquer reparo. No tocante ao item 2, a infração apontada diz respeito à omissão de estorno ao crédito de ICMS próprio, tendo em vista que a empresa teria beneficiado do crédito presumido previsto no item 41 do anexo 2 do RICMS, o artigo está localizado nesse estado, que realizar saída interna beneficiada com a redução de base de cálculo de imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52, anexo 2 desse regulamento, poderá acreditar-se da importância equivalente à aplicação percentual 9% sobre a referida saída, convênio ICMS 19017. Aí, da qual transcrevo os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 41. A recorrente está, portanto, enquadrada ao regime de crédito presumido previsto no artigo 41 do anexo 3 do RICMS, conforme registrado em seu livro de registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência modelo 6, cuja cópia foi apresentada em resposta às notificações recebidas, considerando ainda a redução da base de cálculo prevista no artigo 52, anexo 2 do RICMS, em verbos, da qual fica transcrito: fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente na saída interna efetuada pelo estabelecimento e fabricante dos produtos a serem indicados de forma de que a carga tributária resulte percentual de redações tais 12% relativamente aos produtos classificados nos códigos 5402, 5406, 501 a 507 e NCM final 2000, 12% relativamente seguidos produtos classificados, a qual eu transcrevo também. Optando pelo regime de crédito otorgado, a recorrente ficou sujeita às normas estabelecidas pelo regime especial, que implicou a adoção obrigatória dos procedimentos previstos para esse regime tributário, estando sujeita aos procedimentos estabelecidos pela Portaria CAT 35 de 2017 e regulamenta a escrituração e o controle de créditos presumidos no âmbito pertinente. Como destacado pelo ilustre julgador da primeira instância, em resposta às notificações, a recorrente informou que todas as suas saídas ocorrem sob a égide do benefício fiscal, não existindo operações com base no artigo 4º Portaria CAT 35 de 2017, que realizaria os estornos de forma extemporânea, trecho transcrito que consta as folhas 63 dos presentes autos. Diante da confirmação pela recorrente de que não ocorreram operações no período com base no artigo 4º Portaria CAT 35 de 2007, o FIS conclui que todas as operações de saída por ela promovidas no período foram amparadas pelo artigo 41, anexo 3 do RICMS, ou seja, beneficiadas pelo crédito otorgado. Embora a recorrente alegue que não utilizou o crédito otorgado e que estaria comprovado o fato que é incontroverso, como destacou a distante primeira instância, sendo que essa constatação foi feita pelo fisco antes da lavratura do auto de infração, tendo o ilustre julgador acertadamente concluído que, em pese à não utilização do crédito otorgado, sendo optante do regime especial, a recorrente deveria efetuar os lançamentos pertinentes, seguindo o disposto no artigo 52, anexo 2 do RICMS, e no artigo 41, anexo 3 do RICMS, e na Portaria CAT 35 de 2017. E a utilização do regime especial não pode se dar-se de acordo com o seu desejo. Ou seja, uma vez realizada a opção pelo não aproveitamento do crédito otorgado, a recorrente deveria adotar as regras do regime especial, sendo para que não mais utilizado seria preciso lavrar outro termo conforme previsto no artigo 2º da Portaria CAT 35. O fato de não ter aproveitado o crédito otorgado não legitima a ausência do estorno legalmente previsto, enquanto o aproveitamento de crédito otorgado é direito do contribuinte, cabendo a ele decidir se e quando realizar o estorno no âmbito de regime especial e dever do contribuinte. Por conseguinte, considerado que a recorrente aderiu ao regime de crédito otorgado, efetuou saídas tributárias sob a égide do regime especial e não efetuou estornos devidos, que não merece também qualquer reparo à atuação nesse ponto. Antes posto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a íntegra o auto de infração de imposição e multa, assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Já está registrado, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique.
Em sessões passadas, eu fui relator de outro processo da mesma empresa, correto, doutor Néder? Então, naquela situação, havia uma alegação que foi exposta nessa sustentação oral, que o crédito exigido é superior ao próprio crédito efetuado pelo contribuinte. E naquele processo que eu fui relator, eu propus conversão de diligência para verificar se tal fato. Certo, Nesse presidente. processo é feita a mesma alegação, então eu acredito que eu vou fazer uma preferência, igualmente Ok, do processo presidente. anterior, para Ok, converter em presidente. diligência para o auditor fiscal esclarecer essa alegação. Ok, presidente. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Eu regi a preferência. Digo o seguinte: a recorrente alega que o valor exigido de estorno de crédito imposto é superior ao valor do crédito tomado no mesmo período. Eu entendo que o fato deve ser esclarecido como possibilita o artigo 25, Lei 13.457. Assim, propõe um encaminhamento dos autos ao auditor fiscal atuante para manifestação, verificando a cada período de apuração mensal se o total da agência de estorno do crédito do ICMS dos itens 1 e 2 do AIM, somados, superam ou não o total mensal dos créditos para as entradas de mercadorias e aquisições de serviços declarados nas GIAs. Adicionalmente, verificar a eventual duplicidade de agência dos itens 1 e 2 do AIM ou inconsistência nos cálculos. Após que seja oportunizar a manifestação ao contribuinte no prazo de 30 dias. Por fim, adotar a imputação fiscal para a manifestação. Predisposto com o julgamento de diligência nos termos acima expostos. É assim que eu voto. O processo está em discussão? Presidente, só uma Sim. dúvida aqui sobre a diligência proposta. Aqui está dizendo assim, propõe encaminhamento dos autos à FRE para a administração, verificando a cada período de apuração mensal se o total das exigências de estorno de crédito CMS somados superam ou não o total mensal dos créditos de entradas de mercadorias e aquisições de serviços declaradas nas GIAs. Isso. Então, esse crédito está sendo estornado na data de saída das mercadorias em transferência. A Certo. solicitação é para que se compare com as entradas do período da saída? O que eu quero Sim, dizer é o sim. seguinte: as mercadorias Sim. adentraram um ano para trás. Certo. Hoje elas são transferidas. Estou supondo, chutando Certo. datas, né? Certo. Hoje elas são transferidas. O crédito tomado foi um ano atrás. Certo. Né? E hoje, que ele está transferindo, ele deveria estornar. Só que Certo. hoje ele teve uma entrada muito menor do que aquele Certo. crédito lá de trás. Certo. Então, essas informações, elas não se casam, né? Não Sim. obrigatoriamente se casam. O que acontece, né? Pelo que está no alto, por exemplo, em janeiro de 2022, né? O auto-inflação está exigindo um estorno de crédito de um valor. Em janeiro. Digamos, janeiro não, vai março, né? Março de 2022, o auto-inflação está exigindo no item 1 um estorno de crédito no valor, e no item 2, o estorno de crédito outro valor. Nesse mesmo mês de março, somando os dois créditos, o que o contribuinte alega é que esse crédito é maior do que o próprio crédito do mês
de março. Tá? Sim, eu Sim, entendi sim. a alegação. Mas Minha, aí, minha aí questão. para mim, eu sei que o crédito pode ter sido lá atrás, É, mas o estorno está sendo solicitado em março. Em março, que alega que o crédito é inferior ao que está sendo exigido de estorno. eu entendo que Então, não teria como estornar tudo, como eu vou né? estornar mais do que o crédito que estaria na GIA É, desse mesmo mês? porque esse crédito, ele é referente a entradas do mês, né? Se eu tive mês passado R$ 1 milhão em entradas, este mês eu faço a transferência delas, deveria estornar esse 1 milhão. E eu tenho entradas de 100 mil, sim, há um descasamento. É um Mas o descasamento. estorno há um descasamento. Eu não vou conseguir estornar 100% desse crédito Sim, neste mês. sim. Então, Mas é um ainda negócio um pouco assim, mais. o crédito, ele deveria ser estornado, Sim, né? então não é tão. Então, a questão, na verdade, acho que não é tão simples, né? Mas, de fato, do jeito que foi feito o auto, né? Então, ele está exigindo o crédito, digamos, vamos supor que a ligação do contribuinte esteja correta. No mês de março de 2022, o alto da inflação está exigindo um estorno de crédito superior ao que está na GIA, Sim. né? Então, é uma situação que eu acho meio, não sei, não é possível, se a alegação é verdadeira. Não, eu entendo. É doutor Bom, Tiago? é, Presidente, Sim. se a gente olhar as GIAs começaram com 14 milhões de crédito a ser transportado, Saldo credor, né? as GIAs de janeiro, saldo credor, Saldo credor. e terminaram o período em dezembro com 19 milhões de saldo credor a ser transportado, né? Então, Então, isso corrobora o que o doutor Rafael está falando, né? Que você pode ter tomado um crédito no passado, sim, chegou o momento agora de fazer o estorno desse crédito, e pode ser que as entradas atuais desse momento não sejam tão grandes como as entradas do passado, mesmo porque é uma empresa em recuperação judicial, né? certo. Então, eu acho que faz sentido que o doutor Rafael tá falando, sim. Teve existe e o estorno do crédito, ele se refere a um mês, a um período passado, mas ele vai ser feito no presente, entendeu? Eu acho que essa que é a grande questão. No Tá. passado ele teve Então, grandes na verdade, entradas estaria e grandes estornando. créditos. Então, mas aí como é que fica? Aí Está ele tem que estornando. estornar justamente desse saldo credor, Vai estornar o que é um saldo saldo credor. credor que ele só foi se acumulando, né? Você vê que esse saldo credor, ao que tudo indica, ele é patrocinado por essa falta de estorno, né? Esses estornos não estão acontecendo e o crédito está aumentando, né? É essa a leitura que eu faço Mas aí, das aí GIAs. uma parte seria. Porque uma parte seria do próprio. Porque o item 2, né? Segundo alega, seria o crédito do próprio mês que foi feito. Correto? O item 2. Né? Porque o item 2 está acusando de ter que se tornar o crédito que foi feito. Né? O item 1 é que talvez seria do passado. Do crédito o item feito 1 no com passado. certeza é do crédito do passado, né? Sim. O item 2 E seria do mês de referência. o item 2 ele é sobre o regime especial. Sim. Que teria optado pelo crédito otorgado, mas teria se creditado no sistema normal. E aí que ele se creditou e deveria ser creditado otorgado na saída. Sim. Então, esse que En- ele se creditou indevidamente, Sim. né? Então não é do passado remoto. Né? É do crédito que foi feito, Aí eu concordo. Do item 2, sim, é do sim, mês, né? É, isso, do mês. o Agora, item 2 do o item mês. 1 seria, na verdade, um estouro do saldo credor. Teria que se considerar, além do saldo, deveria se considerar o saldo,
Seria do saldo do saldo credor, não credor do crédito. transportado. Seria do saldo credor. Eu entendo que seria isso. Então, assim, eu concordo com a inteligência para se comparar esses valores separadamente do item 1 e 2 e considerando-se o crédito Saldo credor. saldo credor transportado. Acho que faz sentido. Aí acho que faz também. Tá. Deixa eu só então fazer alterar um pouco meu voto. E aqui essa eventual duplicidade é importante também. Só um momento só. Eu tenho meu voto em seguinte sentido, assim. Assim, proponho o encaminhamento dos autos ao auditor fiscal atuante para a manifestação, verificando a cada período de apuração mensal se o total de agência do estorno de crédito semestre do itens 1 e 2 do AIM, somado, supera ou não o total mensal dos créditos do imposto lançados nas GIAs. Então, de forma mais genérica, que é o que está lá na GIA, ele tem um campo crédito do imposto. Né? Que aí vai ter O total de crédito nesse caso seria considerando-se também o transportado, né? Não as É o que entradas está na mensais GIA, como né? estava antes. A GIA fala crédito do imposto. Aí tem um crédito para entrada, outros créditos, saldo credor. Tudo bem? Tá bom, perfeito. É que eu acho, presidente, quando fala crédito pelas entradas de mercadorias das GIAs, vai ser as operações do mês, né? Não, pera um pouquinho só, Thiago, só um momento. Vamos ver como é que ficou. Não, só que estou colocando assim. Assim propõe o encaminhamento dos autos do auditor fiscal autuante, verificando a cada período mensal, da apuração mensal, se o total da agência de estorno do crédito dos itens 1 e 2, somado, supera ou não o total mensal dos créditos do imposto lançados nas GIAs. Ah, desculpa, eu devo estar com uma outra versão do voto. Não estou falando da entrada, eu só deixei o gênero. Tá, desculpa. Perfeito. Agora sim. Eu estava com a versão antiga, presidente. Tá bom. Muito bem. O processo está em discussão. Não bem inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação.
Então, o processo foi convertido em diligência, nós temos o meu voto. Agradeço, presidente, doutor Nader. Doutora, obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado, Conselhos. Doutor Ricardo? Olá, senhor presidente, bom dia. Olá, bom dia. Então, o processo do senhor é o 5053? Isso, Bussadori. Isso. Ok, então passa processo de Bussadori Garcia e Cia Limitada, recurso ordinário, relator doutor Eduardo Soares de Mello, eu solicitei vistas. Muito bem, doutor Eduardo, rapidamente, sucintamente nos lembra o caso? Tá, eu vou ter que ler algumas partes, porque eu não lembro os detalhes, o que puder eu pulo. Aqui são 3 itens de acusação e o item 3 não é discutido porque houve o pagamento. O item 1 é falta de pagamento de CMS pela indicação de exportação sem que a mesma tivesse sido realizada nos 180 dias, né, da saída do estabelecimento. E aí a recorrente apresentou o demonstrativo com a expressão complemento de valor de venda não possui trânsito. O item 2 também é semelhante e ela respondeu à notificação do trabalho fiscal alegando, né, ou melhor, ela apresentou o demonstrativo mencionando a quebra de transporte. Estou aqui antecipando, né, porque eu não vou falar exatamente o que foi a acusação fiscal, vai estar no voto do juiz com vista, isso também já foi dito, então deixa eu antecipar aqui, porque eu fico detalhando muito o que foi a acusação, o que foi o sentido do trabalho fiscal. Em relação ao item 1, a recorrente afirma que, pelo fato de que parte das notas teriam sido emitidas sem trânsito das mercadorias, por se referirem à documentação de complemento de valor, não fora possível a verbação do DUI. Isso porque diriam respeito a ajustes comerciais realizados a embarques comprovados em contraposição ao entendimento de exportação de novas mercadorias. Destaca ainda, acrescenta que a emissão das notas de complemento de valor de venda, levadas a cabo fora do prazo estipulado em lei, consiste em mero descumprimento de dever instrumental. Aí eu destaco que o artigo 182, 1 e 2, parágrafo 1º do regulamento, estipula prazo para emissão de notas de complemento em 3 dias contados da data em que tiver efetivado o reajustamento do preço. Estou aqui procurando simplificar ao máximo o que eu já tinha lido. Ou da data do acréscimo ao valor contido na nota da operação de exportação. O deslinde da controvérsia requer demonstração da efetiva consumação da exportação. Estará comprovado que as notas fiscais de complemento de preço não dizem respeito a outras mercadorias, fragilizando então a arguição de que houvera mercadoria não exportada, mas comercializada em território nacional ou novas mercadorias exportadas. Não constato data vênia dos documentos carreados ao processo a necessária relação entre as notas extemporâneas com mercadorias outrora exportadas devidamente representadas em notas anteriormente emitidas no prazo legal, essas últimas não questionadas pelo trabalho fiscal. Não parece ter ocorrido singelo atraso na emissão das notas de complemento, porque, não obstante o prazo legal de 3 dias para referido expediente, o mesmo se deu, aí eu trago como referência a nota 41606, destacada exemplificativamente na argumentação da recorrida, em momento muito posterior ao limite temporal, ali do artigo 182, parágrafo 1º. Como bem observado pela recorrida, cujas palavras reproduzo a seguir, as emissões das alegadas notas de complemento de preço ocorreram 71 dias após a última operação de exportação. E como se não bastasse, 94 dias da primeira exportação. Eu reproduzo aqui as palavras. Também chama a atenção que a recorrente não comprovou documentalmente o recebimento dos diversos alegados valores correspondentes aos complementos de pagamento. Conquanto houvesse a plena possibilidade de, juntado ao processo dos inúmeros recebimentos das importâncias contidas nas notas de exportação,
e de complemento de preço, apresentando demonstrativo com relação de pertinência entre os valores, a recorrente silenciou. É igualmente curiosa a falta de qualquer justificativa para o complemento de preço, e o que chama ainda mais atenção é a inexistência de outros documentos envolvendo os particulares contratantes. Estou aqui resumindo ao máximo. Sequer há novo contrato escrito entre os pretensos exportador, recorrente ou importador estrangeiro, ou em informalidade plenamente admissível, trocas de mensagens, outros elementos denotando a necessidade de complemento de preços. Aí eu digo que o cenário probatório, nesse caso, é insuficiente para embasar a argumentação da recorrente. Aí mais para frente, não se está na atuação fiscal em exame condicionando o pagamento do preço ou emissão de nota de complemento do preço do valor estipulado em lei, mas só exigindo imposto pela falta de demonstração de que a extemporânea documentação fiscal expedida e preenchida pela recorrente condiz com a realidade dos fatos. Diante da particularidade do caso concreto, que no caso vertente não se trata de singelo descumprimento de dever instrumental e que por essa razão não respaldaria a infração de falta de pagamento do imposto. A assertividade, no meu sentido da acusação fiscal, dessume das particularidades do caso concreto e que vão além do mero descumprimento do prazo legal. Dizem respeito ao injustificado interregno entre a expiração do prazo legal para emissão de nota de complemento de preço e efetiva transmissão e a falta de apresentação de qualquer documento que comprovasse que seria realmente o complemento de preço. Tendo em vista que expirou o prazo para comprovar a regularidade das exportações ou operação interestadual, a norma do 36, parágrafo 4º do regulamento determina o pagamento do imposto, presumindo ali a operação interna. Aludido recolhimento, consistirá em obrigação de estabelecimento remetente paulista uma vez não efetivada a exportação, ou seja, em 180 dias da saída do estabelecimento. Aí, por isso, eu neguei provimento ao recurso no tocante ao item 1. Em relação ao item 2, o trabalho fiscal ele ignorou que as quebras técnicas dos produtos destinados à exportação configuram fenômeno natural da perda de massa dos grãos transportados. Aí mais para frente eu digo, ao imputar infração recorrente com assertiva de ausência de averbação da DUI de parte das mercadorias remetidas à exportação, o autor do feito ignora o processo natural de perda de massa de grãos de soja, nitidamente acentuado em logística que envolve um trânsito de mercadoria em longas distâncias até o exterior, além do calor a que fica submetido o produto. Então, uma circunstância natural, não tem qualquer influência ou intenção do contribuinte autuado, né? Acaba havendo essa perda de peso e diferença de quantidade de grãos de soja, e aí por isso não pode ser alvo de tributação. A justificada inexatidão de massa de grãos de soja fundamenta o porquê da não averbação de parte das mercadorias previstas para remessa e exportação, e não deveria levantar qualquer discussão. Não se trata de perda de mercadoria, seja qual for a causa dessa circunstância fática, destarte de exigência de imposto estadual, conforme o 4462. A falta de subsunção do falta à norma, porque enquanto 4462 se refere à perda de mercadoria, o caso concreto se refere à perda de volume. Situações diferentes. O grão de soja permanece no trajeto, nos diferentes modais, e simplesmente por esse motivo não pode se falar em perda de mercadoria. Aqueles mesmos grãos que não se perdem no deslocamento físico do produtor rural ao porto de embarque sofrem, diferente do que alega a fiscalização, redução natural de umidade dos grãos. Aí tem a diminuição do volume. Somente a perda de mercadoria certifica a perda da posse da propriedade e aí justificaria a tributação. Onde se identifica no caso em comento a perda da propriedade ou da posse dos grãos, elementos caracterizadores da perda, e aí eu cito vários artigos do Código Civil, aí é uma indagação que eu faço.
onde se identifica, no caso em comento, a perda da propriedade ou da posse dos grãos de soja, que caracterizariam a perda, nos moldes, aí eu cito vários artigos do Código Civil, para balizar a ocorrência do fato gerador. E aí eu respondo, não se identifica essa perda. A quebra técnica das mercadorias, nessa quebra técnica não há operação e circulação de mercadoria, não há negócio jurídico, não há mutação patrimonial, ou seja, não há materialidade do ICMS. Sou pena, né, se entender de forma diferente, e diz respeito ao Código Civil, inclusive. Inclusive também diz respeito ao 110 do CTN. Eu falo aqui de uma orientação fazendária, de um parecer. Eu digo mais adiante, a influência das altas temperaturas sobre os bens transportados, seja na entrada de cana-de-açúcar na usina para a produção do álcool, configuram para o STJ fato gerador. Aí eu falo aqui de uma outra resposta à consulta. Trato da resolução 9 de 92 da CONAB. E aí eu trago outras considerações, se precisar eu leio, e aí no final eu coincido e provimento ao item 2. Aí mais adiante, no final do meu voto, eu digo: observo minha divergência quanto à pretensão da recorrente de realização de diligência para apresentação de documentos fiscais, com a assertiva de se proporcionar a possibilidade de demonstração da efetivação das exportações. Embora não palmilhe do rigor da apresentação de provas, tão somente no momento da apresentação da defesa, salvo motivo de força maior e fato superveniente, penso haver limites no trâmite processual para alegada busca da verdade material. Nesse sentido, são inquestionáveis as oportunidades processuais não aproveitadas pela recorrente para a apresentação de documentos e explicações na defesa. E aí eu falo, do contrário, a gente vai dar um cheque em branco para você juntar documento a todo momento. Depois eu entro na Selic para aplicar a súmula do TIT 10/2017, e aí em relação ao 527A, que é pleiteada para a acusação do item 2, eu digo o seguinte: finalmente, registro que a aplicação do 527A apenas é pleiteada para o item 2, a qual julguei improcedente no presente voto. Ainda que o argumento recursal fosse igualmente endereçado ao item 1, não seria o caso de aplicação do mesmo para redução e relevação, porque daí, no caso, houve falta de pagamento do imposto, um dos requisitos para você relevar ou suavizar a pena. Então, no final, eu dei provimento parcial ao recurso ordinário, reduzindo o débito fiscal, porque eu entendi pela procedência do item 1 e improcedência do item 2. Foi assim meu voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Eu vou passar meu voto. Pedi vistos pendentes autos para analisar melhor o voto do relator, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar, quanto ao item 2 do AIM. É fato em controvérsia que o peso das mercadorias consideradas fiscais de saída das mercadorias, no caso grãos de soja, é maior que o peso das mercadorias exportadas. Conforme demonstrativo de folhas 10 e 152, a divergência de peso é inferior a 1% para cada operação. A recorrente alega que a diferença decorre da variação de massa dos grãos decorrente da variação de umidade ocorrida no transporte de mercadorias. Entendo que tal argumento, considerando a divergência de peso acima apontada e que não há prova-se do contrário nos autos, deve ser aceito. A doutora Interpretação Fiscal alega que as mercadorias objeto de perda, quebra, não têm a exportação concretizada, sendo devido ICMS incidente sobre a sua saída do estabelecimento remetente. A perda, conforme depósito de Silva, a perda assim resulta praticamente num prejuízo ou no desfoque patrimonial. No caso dos autos, não se verifica que a perda de massa dos grãos decorrente da variação de umidade ocorrida no transporte de mercadorias tenha resultado em prejuízo ou desfoque patrimonial. Isto é, não há provas de que a recorrente recebeu valor inferior ao que consta nas notas fiscais, em razão da diferença inferior a 1% do peso, não havendo controvérsia de que houve averbação das devidas notas fiscais. E não consta que houve diminuição dos estoques da recorrente em decorrência do fato apontado, afetando seu patrimônio. A variação de preço é previsível, o que difere das situações em que a exportação não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas, como a perda, extravio, furto, roubo ou perecimento da mercadoria. Um parâmetro aceitável para a variação de peso pode extrair do artigo 66 da Lei 10.833 de 2003. A diferença percentual de mercadoria a granel
apuradas em conferência física dos despachos aduaneiros não serão consideradas para efeito da exigência dos impostos incidentes até o limite de 1%, conforme dispuser o Poder Executivo. No caso dos autos, como exposto, a variação de peso foi inferior a 1%. Assim, divergindo as razões do legislador contra a questão, acompanha sua conclusão para afastar a exigência do item 2 do AI. No mais, acompanha integralmente o legislador. Pelo exposto, com êxito do parcial pelo menos curso ordinário para manter integralmente o item 1 e cancelar o item 2 do AI. É assim que eu voto. Presidente, Só um vou momento. gravar a manifestação. Sim, ok. Só um momento aqui que eu vou fazer registro do voto. Muito bem. Já é possível, doutor Tiago. Concedido, doutor Tiago. Presidente, vou ler rapidinho. Ok. Peço vênia para discordar dos ilustres juízes dessa Câmara Julgadora, colhendo a Câmara Julgadora. Em relação ao item 2, o demonstrativo às folhas 10 e 152 revela claramente que a quantidade de mercadorias enviada para exportação é inferior à quantidade efetivamente exportada. Tal fato é incontroverso e a própria autuada o atribui a quebras de transporte. A legislação paulista é cristalina ao determinar o recolhimento do ICMS nesses casos, nos termos do artigo 4452 do RICMES, que fala da perda de mercadorias, qualquer que seja a causa, abarcando a alegada perda de massa, perda de umidade ou qualquer outro fenômeno, sem se perder de vista que o mais provável é realmente a perda decorrente do próprio transporte ou manuseio. Assim, a legislação não exige que a fiscalização comprove a perda de massa ou de umidade, mas apenas a ocorrência de perda, o que foi demonstrado. No mais, considerar perdas como não alcançáveis pelo ICMS acarreta em abrir brecha para o não recolhimento do imposto, que foi verificado pela fiscalização no último elo da cadeia operacional de exportação, comparando com o quanto declarado na DUI. Portanto, somos pelo não provimento do recurso ordinário quanto ao item 2 do EIM. Obrigado, presidente. Agradeço, doutor Tiago. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de Bussador e Garcia e Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço ao presidente doutor Ricardo. Bom dia. Bom dia, senhores. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Um momento só. Muito bem, doutora Carolinha. Bom dia. Bom dia. A doutora vai acompanhar o processo da Petrobras? Isso, exatamente. Ok. Então, passa o processo da Petrobras, recurso ordinário, relator doutor Carlos Henrique, vista doutor Eduardo.
E há também uma preferência, né, doutor Inácio, sua? Sim, eu fiz uma preferência na sessão passada. Doutor Carlos, poderia relembrar o caso sucintamente? O objeto do auto de infração, presidente, bom dia a todos novamente, deixou de pagar o ICMS valor de tanto no período de dezembro de 2009 a maio de 2011, referente nos valores no demonstrativo folhas do 28 a 400, pela emissão de notas fiscais do modelo 55, nas saídas de mercadorias tributadas biodiesel B100, alegando indevidamente o diferimento do lançamento do imposto nos termos do artigo 419 do RICMES, conforme relatório de apuração e documentos juntados, folhas 24 a 470. Conformada, a recorrente apresentou defesa de folhas 454480, a autoridade fiscal se manifestou rebatendo a defesa procurando pela total procedente do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração, mantendo a penalidade aplicada. A recorrente apresentou recurso ordinário de folhas 2029 a 20.599, 2029 a 20.598, reprisando todos os argumentos de defesa, requerendo o provimento e o recurso de declaração de subsistência ou auto de infração. Apresentação fiscal refutou os argumentos da recorrente, requerendo não provimento do recurso ordinário. A recorrente também apresentou suas alegações finais, juntando os novos documentos. Foi juntado memoriais, reiterando todos os argumentos apresentados no recurso ordinário, pugnando pelo não provimento daquele recurso. A nona Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para que a douta representação fiscal se manifestasse acerca dos documentos juntados nas folhas 2072 seguintes. A representação fiscal se manifestou pelo não conhecimento da petição e documentos relatados de folhas 2072 a 2127 e reiterou as manifestações anteriores pelo não provimento do recurso ordinário, com a manutenção da respeitável decisão recorrida e da condição fiscal continuada de fração. O corrente se manifestou sobre o parecer da douta representação fiscal, reiterando o pedido de diligência para apuração dos valores efetivamente recolhidos e repassados ao Estado de São Paulo e nos termos do recurso ordinário pelo interposto. Também, novamente, a recorrente apresentou memoriais, reiterando os argumentos apresentados no recurso ordinário. A douta presidente do Tribunal de Impostos e Taxas pediu conexão processual do presente auto de infração com auto de infração final 6460 e determinou a distribuição para ambos o juiz Maurício Marques Pires da 6ª Câmara do Distrito Tribunal, folhas 2178. A recorrente apresentou novos memoriais. A 6ª Câmara converteu novamente o julgamento de diligência para que o agente atuado informasse os valores do imposto recolhido pela recorrente, que abrange toda a mistura, ou seja, óleo diesel e biodiesel, ou seja, esclarecendo o ICMS-ST recolhido na parcela onde este imposto se refere ao biodiesel misturado, pode ser considerado, em caso positivo, informar-se o valor do ICMS-ST recolhido, expondo o posicionamento do núcleo fiscal a respeito da possível relação entre ICMS-ST recolhido referente ao biodiesel na mistura e exigido no presente auto de infração. A autoridade esclareceu de folhas tais que os valores de imposto recolhido por antecipação pela recorrente nas suas vendas de óleo diesel não impactam no presente residência fiscal e que o ICMS recolhido nas vendas de diesel não inclui a parcela referente ao biodiesel. A apresentação fiscal considerou cumprida a diligência e reiterou os pareceres anteriores que concluem pelo não provimento do recurso ordinário. A recorrente se manifestou sobre a diligência, vieram relatório e vieram concluso. Vou ler rapidamente o voto, presidente. Primeiramente, observa que a douta presidência do Tribunal de Impostos e Taxas deferiu o pedido de conexão processual do presente auto de infração final 646, folhas 2178, não tendo os autos 6460. Todavia, a 6ª Câmara deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, sessão de 24/19, deu provimento ao recurso ordinário de imposto pela empresa, recorrente cancelou o auto de infração 6460 e conexo ao auto de infração hora combatido, tendo a decisão da 6ª Câmara pelo cancelamento do lançamento fiscal sendo confirmada pela Câmara Superior em sede de recurso especial perpetrado pela Fazenda Pública. Há que se observar, entretanto, que o cancelamento do auto de infração final 6460 em nada prejudica a discussão aberta nos presentes autos, eis que os autos de infração cancelados cobravam apenas a diferença da alíquota de 7% lançado no presente auto de infração para 12%, uma vez que no entendimento do fisco, esta última seria a alíquota a ser aplicada no caso concreto. Desta forma, o cancelamento do auto de infração 6460 em nada prejudica o resultado do julgamento deste auto de infração, tendo visto que aqui se discute a cobrança do ICMS de alíquota de 7% sobre as operações. Os presentes autos versam sobre a falta de pagamento, só um minutinho, presidente, desculpe, sobre o regime de substituição tributária em operações com combustíveis e lubrificantes derivados ou não de petróleo,
com outros produtos, de forma entre que os Estados e o Distrito Federal ficariam autorizados a atribuir ao remetente situado em outra unidade de federação a condição de sujeito passivo por substituição tributária relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, assegurado ao regulamento do Estado onde estiver localizado o destinatário. Para combustíveis, ICMS é devido ao Estado onde ocorrer o consumo. No entanto, para o produto biodiesel B6, o citado convênio, com as alterações trazidas pelo convênio CMS 136/2008, dispõe que os estados considerarão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais quando destinados a distribuidora de combustíveis, devendo o lançamento do imposto ocorrer quando da saída de óleo diesel resultante da mistura. Neste caso, o imposto de biodiesel é recolhido em favor do estado remetente em verbo. Os Estados e o Distrito Federal considerarão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais com a E ou B100, quando destinados a distribuidores de combustíveis para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com a E ou a saída de óleo diesel resultante da mistura com B100 promovida para a distribuidora de combustível, observado o disposto parágrafo 2º. Deste modo, o mencionado convênio apenas autorizou os estados a considerar o diferimento ou suspendendo o lançamento de imposto nas saídas do biodiesel B100 destinados ao estabelecimento distribuidor, cabendo a cada estado signatário incorporar seus termos da legislação interna por lei de decreto, podendo ainda o estado optar pela figura do diferimento e suspensão que são institutos distintos. O Estado de São Paulo ratificou os convênios 110 de 2007 e 136 de 2008 e disciplinou o artigo 409 do RICMES. Decreto 53.933 de 2008. O diferimento nas saídas de biodiesel B100 determinando que deveria ser editada uma disciplina pela Cefaz que regulasse um sistema de cadastro, controle da autorização, dentre outras exigências. Porém, posteriormente a Cefaz editou o comunicado CAT 1109, informando acerca da inaplicabilidade do diferimento previsto no artigo 419, tendo em vista que o mesmo dependia da implementação de um sistema de cadastro e controle. Observe que o próprio convênio, em sua cláusula 5ª, autoriza os estados a exigir inscrição nos seus cadastros de contribuintes ICMS, da refinaria de petróleo, do distribuidor, do importador e do TRR, localizados em outras unidades da federação, justamente para viabilizar a fiscalização e o controle de operações por parte dos estados envolvidos. A recorrente alega que um comunicado CAT não é norma apta para afastar a regra incerta do regulamento suportado em convênio sob pena afronta ao princípio da legalidade e ao disposto artigo 5º, inciso 2, 150, inciso 1, ambos da Constituição Federal, afronta o artigo 97.1, 3 do CTN. No entanto, tal argumento não pode ser acolhido, pois o comunicado CAT 11 de 2009 apenas esclareceu que o diferimento previsto no artigo 419 do RICS não se aplicaria, pois os requisitos e sistemas de controle previstos no próprio artigo do regulamento ainda não estavam atendidos, não havendo que se falar a fonte do princípio da legalidade. Ademais, na época da ocorrência dos fatos que tratam o presente auto de infração, não era possível dar saída de biodiesel B100 com diferimento caracterizando a infração de tal conduta. Não socorre recorrente também o argumento da retroatividade da legislação mais benigna, tendo em vista que em 20 de 12 de 2013 o Estado de São Paulo editou o Decreto 59997, alterando a redação do artigo 419 e do regulamento, incluindo os artigos 420A e 420B, de que a sua conduta deixou de ser considerada infração em razão de ter passado a ser reconhecida a legitimidade do diferimento, requerendo a aplicação do artigo 106, inciso 2 do CTN, em verbo, da qual eu transcrevo. Isto porque a retroatividade benigna pleiteada pela lei não pode ser aplicada no presente caso, pois a infração constatada enseja falta de pagamento de imposto, e a linha B prevê a aplicação de nova lei quando deixe de tratar o ato pretérito como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão impõe como condição de inexistência de fraude e de falta de pagamento de imposto. Ou seja, a linha B exclui a punibilidade, porém acrescenta a condição para que a aplicabilidade da retroação benigna, determinando como requisito a ausência de fraude e ainda que o ato não tenha implicado em falta de pagamento de imposto. Por outro lado, a retroatividade benigna pleiteada não pode ser aplicada no presente caso, pois norma de retroatividade mais benigna prevê o artigo 106 CTN, não abrange situações outras que os casos de penalidades, aliás, por ocasião de julgamento do que este foi entendimento abraçado pela Câmara Superior, DRT 2, final 323 de 2011. Para as infrações, recurso especial do contribuinte parcialmente conhecido e desprovido.
Para as infrações relativas ao crédito de imposto, não se aplica a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4, quanto aos juros, a multa e a retroatividade, havendo imposição consolidada da escala superior, que não compete ao TIT limitar a aplicação do dispositivo legal, exceto hipótese estabelecida no inciso 1 e 2 do artigo 28 da 13.457, então, com esse recurso. Em relação ao recolhimento englobadamente com o ICMS-ST, incidentes na saída do óleo diesel, em resposta à diligência da autoridade atuante, esclareceu as folhas de 2.200 e 2023 que os valores do imposto recolhidos por antecipação pela recorrente nas suas vendas de óleo diesel não impactam a presente exigência fiscal e que o ICMS-ST recolhido nas vendas de diesel não inclui na parcela referente ao biodiesel. Observe que, como destacado na decisão de primeira instância, nas operações interestaduais praticadas pela recorrente, não há prova nos autos que o destinatário localizado em outro estado tenha recolhido o imposto diferido em favor do estado de São Paulo. Assim, tal argumento da recorrente é insubsistente, não podendo ser acolhido, porque não há prova nos autos de que o imposto foi diferido e foi recolhido, e acolher tal alegação implicaria em afastar a exigibilidade de um crédito tributário, regularmente constituído com fundamento em hipóteses não prevista na legislação, baseado em suposta ausência de prejuízo horário, com o total afundo do artigo 141 do CTN em verbo, a qual eu transcrevo. No tocante à alegação de que houve erro na DDF, com relação ao marco inicial para incidência dos juros, tendo em vista que ela, recorrente, possui regime especial em que está autorizada a realizar seus regulamentos de ICMS próprio e ICMS-ST de forma centralizada até o dia 10 do mês subsequente à ocorrência do fato gerador, sendo esse dia de que deveria ter sido considerado DDF não foi juntado aos autos como mencionado ao regime especial. Além disso, o parágrafo 3º, anexo quadro rígido, determina o fracionamento do regulamento da seguinte forma, da qual eu transcrevo. Deste modo, não há que se falar que a fiscalização elaborou erroneamente a planilha anexa de folhas 401, fracionada por um mês de competência com valor de imposto devido, 95% com vencimento para o terceiro dia útil do mês subsequente da ocorrência do fato gerador e 5% com vencimento para o dia 10 também do mês seguinte, esse que é elaborado nos termos previstos na legislação. Em relação à alegação de erro de capitalização do mútuo, o argumento também não merece escolhido, pois o ato de imposição da penalidade não é um ato discricionário da autoridade fiscal, mas vinculada à lei, e a multa foi capitalizada e está prevista no artigo 85 da 6.374, sendo aplicada corretamente, não cabendo este órgão julgador efetuar qualquer reparo. A alegação da recorrente que a multa seria confiscatória também não procede, isso que a multa está prevista no artigo 85 da 6.374, sendo vedado o processo administrativo tributário face à aplicação de lei, exceto quando, em constitucionalidade da norma, tenha sido declarado por meio de ADIM ou por decisão definitiva do STF em via incidental e desde o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato administrativo conforme o artigo 28 da 13.457. Por fim, tendo a consideração e as alegações da recorrente sobre a indevida incidência dos juros diários, entenda quando a limitação dos juros mora aplicada aplicada em patamar superior à Selic, que tanto os juros de mora incidentes ou principal sobre a multa fique limitado à revidida taxa federal, com fundamento na súmula 10 e sua versão revisada, a qual descrevo. Deste modo, é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do artigo, nos termos do parágrafo 9º, artigo 85 da 6.374/89, devendo, porém, tanto os juros de mora incidentes sobre o principal como sobre a multa ficar limitados à referida taxa Selic como fundamento na súmula 10 em sua versão revisada. Antes, pois, decido conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento exclusivamente para limitar os juros de mora incidente sobre o principal e a multa a referida taxa Selic, com fundamento na súmula 10, sua versão revisada em 696 do 22, mantendo os demais a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de fração. Assim como eu voto, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. Pediria para fazer o registro do voto, para que o Dr. Eduardo possa disponibilizar o voto dele. Assim, presidente. Já está registrado, presidente. Muito bem, doutor Eduardo. Só um segundo, presidente. Não, eu já registrei meu voto. Ok, já está registrado? Já. Muito bem.
Gostaria de fazer a leitura do seu voto, doutor Eduardo? Tá, meu voto ele é curto. De vista do processo para melhor manifestar sobre específico ponto trazido em debate, adoto desde já o bem elaborado voto proferido pelo ilustre relator e que conheceu e negou o provimento do recurso ordinário, mantendo o auto lavrado. Aí eu reproduzo a acusação fiscal e aí a resumo dizendo que diz respeito à falta de pagamento de ICMS nas saídas no período compreendido entre dezembro de 2009 a maio de 2011 de mercadorias tributadas, no caso o biodiesel B100, tendo em vista a equivocada aplicação do diferimento do lançamento nos termos do 419 do regulamento e comunicado CAT 11 de 2009. Consigno que em reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, fora celebrado o convênio ICMS 136 de 2008 e que, ao alterar parcialmente as normas contidas no convênio ICMS 110 de 2007, estipulou em sua cláusula primeira, inciso 2º, e aí me refiro ao convênio 136, a seguinte norma ao caput da cláusula 5ª do convênio ICMS 110 de 2007. E aí a cláusula 5ª diz: as unidades federadas poderão exigir a inscrição nos seus cadastros de contribuintes do ICMS da refinaria de petróleo ou de suas bases, da distribuidora de combustíveis, do importador e do TRR, localizados em outra unidade federada, que efetuem, e aqui é o que nos interessa, né, adquiram o B100 com diferimento ou suspensão do imposto. E aí continua a redação da cláusula 5ª. Dessume da norma a autorização para que os Estados-membros e o Distrito Federal condicionem a fruição do diferimento em FOC ou da suspensão do imposto estadual à exigência de inscrição nos cadastros de contribuintes ICMS pelos agentes envolvidos no ciclo produtivo e mercantil para efetivos controle e fiscalização estatal. Em consonância com os convênios ICMS 110/2007 e 136/2008, e aí abro parênteses para dizer que autorizaram diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas saídas para distribuidoras de combustíveis, com lançamento na saída do óleo diesel resultante da mistura com o biocombustível B100, promovida pela distribuidora de combustível, aí fecha parênteses, ou seja, em consonância com esses convênios, houve a internação no estado de São Paulo das respectivas normas no artigo 419 do regulamento do ICMS, na alteração dada determinada pelo Decreto Paulista 53933 de 2008. Aí eu reproduzo esse artigo. Inclusive, o inciso 1º, alíneas A, B e C. Aludido dispositivo legal apenas esclarece a imprescindibilidade de disciplina a ser estipulada pela Cefaz São Paulo, versando, entre outros, acerca do sistema de cadastro, controle e autorização para aproveitamento do diferimento em questão. Acresço, com a devine vênia ao bem elaborado recurso ordinário, não ter ocorrido afastamento de norma constante do regulamento e tampouco dos convênios em comento, por parte do comunicado CAT 11 de 2009, mormente porque a mencionada inaplicabilidade do diferimento do artigo 419 do regulamento decorreu, como bem salientado pelo juiz relator, apenas em virtude da inexistência de, abre aspas, implementação de um sistema de cadastro e controle, fecha aspas. Em outras palavras, o comunicado CAT 11 de 2009 apenas clarifica a impossibilidade de fruição do diferimento em exame em decorrência do não atendimento aos correspondentes requisitos previstos no 419. Acompanho as demais ponderações trazidas pelo juiz relator em seu voto, exceção feita à matéria atinente à penalidade aplicada, porquanto acompanho a que seria o juiz com preferência, coloquei o juiz com vista, Inácio Kazuo Yokoyama, e que houve por bem reconhecer a necessidade de recapitulação da sanção para aquela prevista no artigo 85, inciso 1º, alínea C, da Lei Paulista 6374 de 89, pelos fundamentos expendidos.
Em face do exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso ordinário, reduzindo o débito fiscal. Então, na realidade, o meu voto ele ficou igual ao doutor Inácio. Ok. Agradeço, doutor Eduardo, doutor Tiago. Sim, presidente, manifestação. Peço vênia para discordar dos ilustres juízes dessa colenda Câmara. Em casos como o presente, muitas vezes nos deparamos com a alegação dos autuados de que o diferimento seria uma operação tributada, com deslocamento apenas no momento do pagamento, razão pela qual as acusações capituladas na linha C do inciso 1 seriam nulas. Assim, correta a fiscalização ao capitular a infração na linha L, por ser a que mais se amoda ao caso concreto. No entanto, entendemos ser o caso de aplicar a retroatividade benigna nos termos do artigo 106, 2C do CTN, tendo em vista que a multa da linha L foi reduzida de 150% para 100% pela Lei 16.497 de 2007. Portanto, somos pelo provimento parcial do recurso ordinário para fins de aplicação da súmula 10, taxa Selic e retroatividade benigna quanto à multa. É isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor Tiago. Eu vou manter meu voto para recapitulação da multa. Uma vez que a matéria já foi apreciada pela Câmara Superior no processo DRT 12 40.45.004/2014, com voto vencedor do doutor Paulo Gonçalves da Costa Júnior. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Presidente, Sim. eu vou fazer então a preferência e eu vou. Depois eu fui também convicto daqui em relação à questão da redução da multa. Tá bom. Então eu vou fazer uma preferência e rapidamente aqui, tá bom, presidente? Ok. Sem problemas.
Presidente, Sim. coloquei aqui, então vamos lá. Na presente sessão e após a apresentação do voto do ilustre juiz Eduardo Soares Melo, considerando os sólidos fundamentos apresentados, reconsidero o meu entendimento anterior e passo a acompanhar integralmente o voto de vista. Ok. Muito bem. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou ficar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Então, o recurso ordinário de Petrobras Brasil S.A. foi conhecido e parcialmente provido. Nos temos o voto do doutor Eduardo Soares de Mello. Agradeço a doutora Carolina. Bom dia. Obrigada, bom dia, uma ótima semana a todos e um excelente final de ano. Obrigado, igualmente. Obrigado. No momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 9 de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para o Luiz Felipe encerrar a gravação.